Cláudia, Claudiane. Amém. Seja bem-vinda, Claudiane. Amém. Hoje nós temos uma pessoa convidada aqui, um grande irmão, um grande amigo, é Carlos Eduardo, ele que é do canal Dicas de Livro Católico, né? Então, deixa eu ver se ele tá já podendo falar com a gente aqui. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Boa noite, Raven. Boa noite, Jeslange. Seja Boa noite, quem bem-vindo, tá meu me irmão. ouvindo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Amém. Amém. Como é que tu estás, homem, com essa pandemia toda aí que tá acontecendo no mundo? Tentando fazer aquilo que Deus nos ensina, né? Tirando de todo mal alguma coisa boa. Então, assim, a Clarinha nasceu, fez um mês agora, então estou muito feliz com isso. Parabéns, viu, meu Estou irmão? aproveitando. Verdade. Obrigado, obrigado. Tentando aproveitar o tempinho livre aí também para trabalhar no apostolado de Dicas de Livros Católicos, lá o Instagram, como você falou aí, já profetizando, tô à véspera de transformar ele num canal, tentando estudar o máximo que eu posso da doutrina da igreja para poder servir os irmãos melhor, passar para eles o conteúdo e, é claro, babando muito minhas duas filhas, minha esposa, família, né? Isso é que é bom, né, Carlinhos? Pois é. É claro que trabalhando também, estou como home office e faz parte da vida. Com certeza. Carlos, para quem está assistindo a gente, tem gente de todo o Brasil assistindo a gente. Fala um pouquinho do teu Instagram, o conceito do teu Instagram, né? Que é o Dicas de Livro Católico. Então, pessoal, o Instagram ele surgiu porque, como o Raza me conhece, a Jessilândia me conhecem, né? Eu sempre gostei muito de ler. Então, eu não sentia no desejo, eu senti um desejo no meu coração que eu teria que partilhar isso. Eu queria dividir isso, esses livros que eu conhecia sobre a doutrina da nossa igreja, sobre Jesus, sobre Maria e assim vai. Então, um certo dia eu fiz, por que não criar um Instagram? Só que antes disso eu procurei na internet e não achava nada parecido, porque eu tinha dificuldade de encontrar materiais. Então eu pensei, se eu tenho, outros podem querer e não tá achando. Então eu vou criar um Instagram para começar a dar dicas. E aí eu comecei no ano passado, fui devagarzinho, tô indo devagarzinho. Só que esse ano, né, nessa pandemia aí, tem um rezado e eu senti no coração o desejo de não ir mais tão devagarzinho, né, não tão. E aí eu comecei agora a dar uns passos, comecei as lives dia de quarta-feira, as dicas já estão rolando aí, a gente já vai em torno de 100 dicas, né? O pessoal aí tem umas parcerias boas com livraria. Quem gosta dos livros da Cleófas tem cupom de desconto lá. Olha que Então, legal. assim, as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Aos pouquinhos aí, essa semana eu firmei parceria com outra editora, que é surpresa, ainda ninguém lá sabe, né? Estou só esperando o livro que eles ficaram de mandar para fazer a divulgação. Então, em breve, o pessoal que está seguindo vai saber minha nova parceria. E tem uns planos novos aí que tá chegando, os e-books, eu estou trabalhando neles aí, então fiquem ligados, né? Sigam a conta no Instagram, Dicas de Livros Católicos, não precisa colocar o acento. E agradecendo, né, a força do Rasen, quando eu comecei me deu muitos conselhos, inclusive a arte que está lá foi obra dele, viu, gente? Foi ele que deu essa força. Carlos, eu conheço já você há bastante tempo, como você acabou frisando aí pra gente falando. É, eu sei que você sempre se aprofundou muito na doutrina católica, né? Na nossa doutrina, na doutrina da igreja. Esse mês nós estamos fazendo aqui no nosso canal 30 dias com Maria, né? E o que acontece? Nesses últimos dias agora, nós estávamos vindo trazendo títulos de Nossa Senhora que não era tão comum para o povo, né? Por exemplo, vamos lembrar, Lange, alguns títulos de Nossa Senhora que a gente viu aqui, tipo Nossa Senhora de Montserrat, Nossa Senhora das Estrelas, Nossa Senhora da Cabeça. Nossa Senhora da Cabeça, né? Teve o pessoal que ficou assustado aqui com a imagem de Nossa Senhora da Cabeça. Ontem nós vimos Nossa Senhora das Três Mãos, Isso. né? A Xeropita, né? Nossa Senhora Chiropita. Então o pessoal tava gostando muito aqui, né, desse contexto. E aí, como eu convidei você, né, a gente conversou a semana passada, essa semana eu queria fazer uma coisa um pouco diferente e trazer para os nossos irmãos aqui que estão sempre rezando conosco uma formação, né, sobre nossa mãe, porque é um dos pontos que os Uhum. nossos irmãos infelizmente atacam logo, né, que é a nossa Mãe Santíssima.
E filho que escuta falar mal da mãe já sabe como é as coisas, né? Já pega A logo. Verdade. A proposta é muito boa, né? Já que vocês estão trabalhando com esses títulos de Nossa Senhora Desconhecido, eu já queria dar a primeira dica. Eu fiz um post essa semana sobre um livro chamado 101 títulos de Nossa Senhora na Devoção Popular, do Padre Roque Vicente. Então, quem gostou aí dessas dicas que você falou e quiser conhecer um livro para pegar mais dicas ainda, vai lá no Instagram, dá uma procurada. É recente, eu acho que deve ser há 5, 6 posts atrás, porque todo dia eu estou postando alguma coisa. Legal. Então tá perto. Então, quem quiser conhecer mais, algum livro de referência, é um livro simples, um livro introdutório ao tema, vale a pena conhecer. E em relação a Nossa Senhora, vale muito a pena se aprofundar. Entender, conhecer os dogmas marianos. E existe eu percebo que as pessoas elas olham para Nossa Senhora de modo equivocado. Todos os dogmas de Nossa Senhora, na verdade, estão honrando primeiro a Deus. Exato. Primeiro Jesus Cristo. E depois a Nossa Senhora. Então as pessoas ficam parecendo que vocês estão idolatrando, vocês estão elevando de demais de Nossa Senhora. Olha, eu não estou fazendo nada não. Quem fez esse primeiro foi Deus. Foi Ele que escolheu, foi Ele que cuidou, foi Ele que transformou, fez, criou e cuidou e reservou desde toda a eternidade uma criatura para ser a mãe do Filho de Deus e para ser a mãe de Deus, né? Então, primeiramente foi Deus que fez isso. Então, quando eu acredito nos dogmas, primeiramente eu estou acreditando no Deus que tudo pode, a onipotência de Deus. Depois que eu olho para Nossa Senhora, é uma consequência. Não é o contrário. Primeiro eu vou lá para Nossa Senhora para depois ir para Deus. A não ser no sentido do conhecimento, né? Às vezes é mais fácil a gente, como criatura, olhar para outra, como Nossa Senhora, né? E ela, pelo seu exemplo, pelas suas virtudes, nos levar para Deus. Nesse sentido, ok. Eu olho primeiro para a Virgem Maria para depois olhar para Deus. Verdade. Eu sempre estava falando aqui para o pessoal também no nosso texto, de que, por exemplo, no anúncio a Nossa Senhora, né, do nascimento do menino Jesus, quem chama a Nossa Senhora de bem-aventurada não é Gabriel. Gabriel é só o portador da notícia, né? É o próprio Deus que chama ela de bem-aventurada. Exato, exato. E não só o anjo Gabriel vai, né? Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é aquela passagem que Jesus diz assim: quem são meus irmãos, quem são as minhas irmãs? Né? Que são aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu já vi os irmãozinhos separados utilizar essa passagem para dizer assim: tá vendo? Até Jesus estava tratando mal Maria. Aí eu estava lendo no ano passado um livro que traz uma explicação muito brilhante. E ele vai dizer o seguinte, para poder interpretar essa ideia. Ele diz assim: foram eles primeiro, né, os fariseus, que estavam lá fazendo a discussão, que queriam diminuir Nossa Senhora e Jesus, porque quando eles falam, tá aí a tua mãe, né, tá aí teus irmãos, a gente vai depois entender o que ele quer dizer com teus irmãos, ele está diminuindo Jesus Cristo, está reduzindo a missão de Jesus Cristo, dizendo assim: deu uma travada aí no áudio. A minha mãe... Carlinhos, tá me ouvindo agora? Agora sim, deu uma travada aí e a gente acabou Voltou? não... Voltou. Pronto, voltando à explicação. Então, ele dizia o seguinte, o autor, é um livro chamado A Mãe do Senhor, indico muito, que na verdade Jesus estava dizendo o inverso, porque o pessoal, quando vem com essa história de que tá aí tua mãe e teus irmãos, estava diminuindo a missão dele, estava reduzindo Jesus a um simples homem. E aí, quando ele coloca a ideia de quem é meu irmão e quem é minha irmã e minha mãe é aquele que faz a vontade de Deus, ele eleva-se a si para dizer: olha, eu que sou o Senhor, eu que digo as regras, né? Verdade. E ao mesmo tempo ele eleva a dignidade da Virgem Maria, porque quem mais obedeceu? Então, enquanto vocês querem reduzir a minha mãe para um plano terreno, eu vou elevá-la, só por causa da pergunta de vocês, eu vou deixar as coisas mais claras. Só para deixar mais claro, né? Só para deixar mais claro, já que vocês não estão entendendo. E vale ressaltar que a discussão acontece, né, pelo Evangelho de Marcos. Jesus tinha voltado para casa, né? Então pega para capar, porque uma parte da família de Jesus está achando que ele é louco, aí os fariseus também estão achando que ele é doido, quer prender, tá uma confusão, a casa cheia de gente, aí quando chega Maria e os outros parentes de Jesus. Verdade. Então, meu irmão, traga pra gente então o conhecimento que você preparou para essa noite aqui.
Bem, gente, né? Basicamente, o que que a igreja fala sobre Maria, né? Oficialmente, temos 4 dogmas. A igreja proclamou, né, 4 dogmas, ou assumiu como doutrina de fé 4 dogmas, né? A maternidade divina, né, que é chamada Mãe de Deus, né, a Theotokos. Temos a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Temos a Imaculada Conceição, ou seja, no momento que foi concebida, Maria já foi concebida sem um pecado original. E o 4 dogma é a assunção de corpo e alma ao céu. Então, basicamente, a gente tem esses 4 dogmas aí de Nossa Senhora. E aí, a igreja não inventou nada, né? Eu tenho um livro que eu estava lendo, ele vai dizer assim, a igreja ela é conduzida pelo Espírito, né? Jesus disse que quando o Espírito vir, ele revelará toda a verdade, né? A plena verdade. Então quer dizer que os apóstolos, como igreja naquele momento, não sabiam toda a verdade. Só depois que o Espírito viesse, ia conduzi-los à plena verdade. Então a igreja basicamente só vai bebendo desse Espírito, olhando para aquilo que Jesus ensinou e descobrindo as verdades implícitas. Outras são explícitas, como a virgindade, né, que a própria Sagrada Escritura já traz. Mas para a gente entender melhor como a igreja define, como a igreja chega a essas conclusões, a gente precisa entender o seguinte. A igreja ela se fundamenta em um tripé, né? É o magistério, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, que é o T maiúsculo, né, formado por esses dois, tradição e escritura. Vou repetir para ficar claro. Magistério, Sagrada Tradição, né, e Sagrada Escritura. É o T maiúsculo desses dois. O que é cada coisa? O magistério é aquilo que a igreja ensina como algo oficial, né, conduzido exatamente por essa promessa, que o Espírito Santo revelará toda a verdade, né, levar todo o pleno conhecimento. Isso é dado aos apóstolos. E os bispos são os sucessores apostólicos. Então, aquilo que o Papa declara, aquilo que os concílios declaram, são essas verdades que o Espírito Santo vai conduzindo. A tradição é aquilo que a gente pode olhar de duas formas. É aquilo que os fiéis sentem, né? Existe uma tradição que é chamada de tradições dos fiéis, e existe aquilo que os santos foram falando ao longo do caminho. Você tem a liturgia, então tem esse outro caminho. E a terceira, a Sagrada Escritura, né? É basicamente a Bíblia. Então a igreja usa esses 3 tripés, esses 3 pés, esse tripé, para poder dizer a gente essa plena verdade que Jesus nos trouxe, que Jesus nos revelou. Então é como, vocês que são músicos vão entender bem a colocação, é como uma música tocada por 3 instrumentos. Para ela ser muito bonita, né, chegar ao ápice, ela tem que ter harmonia desses 3 tripés. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a Escritura, a gente acaba também olhando para a tradição oral e para o magistério. E cada um vai se interligando. E é nisso que vai nos ensinando os dogmas marianos. Então, como eu falei, são 4 dogmas. Vou usar a sequência cronológica das definições dos dogmas, vamos assim dizer, para a gente entender melhor o que é cada dogma. O primeiro dogma, declarado pela Igreja em 431, no Concílio de Éfeso, é o Theotokos, né? Uma expressão utilizada pelos gregos para designar, do ponto de vista pagão, a mãe de uma divindade, né? Então, a Igreja se apropria desse termo, diz, deixa eu elevar a dignidade desse termo para a maneira adequada, né? A Mãe de Deus. E para a gente entender isso, aí tem um fundamento bíblico, né? Quando o anjo vem, ele diz que colocarás o nome de Emanuel. A palavra Emanuel é Deus conosco. Nisso aí a gente já matava toda a explicação, né? Se Jesus é Deus conosco, Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. Para mim já encerrava, a gente já passava. Diga aí. Então pode-se considerar então que a palavra Theotokos seja um sincretismo religioso? Sim, de certo modo sim. Que até naquela época sim. Que assim, trazendo para aquela época, né, a gente até pode ver que Paulo também usa isso em Atenas, né, com o templo do Deus desconhecido, né? Isso, exatamente. Não deixa de ser um secretismo. É porque assim, o que a igreja fez ao longo do tempo? Pegou muitas ideias pagãs e cristianizou a coisa. Por exemplo, o Natal. O Natal a gente comemora dia 25 de dezembro, mas inicialmente era a festa do Deus Sol. Então não necessariamente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro.
Mas a igreja se aproveitou em mostrar aqui quem é realmente o sol, a luz do mundo, é Jesus Cristo. Então, no lugar de a gente pegar esse dia 25 de dezembro e comemorar um Deus pagão, vamos comemorar o nosso Deus, a luz do mundo. Então, a igreja fez muito isso ao longo do tempo, né? Deu para entender, Rafa? Deu, com certeza, professor. Então, assim, para a gente falar agora do ponto de vista do dogma, eu gostei da explicação do livro Amor do Senhor, que ele fala do ponto de vista biológico. Não sou nenhum entendido de biologia, mas como um pai que acompanhou o parto de duas crianças, isso deixa muito claro. Como é que acontece uma gravidez? Rasen, que também é pai, Gessilândia, que é mãe. Gessilândia, que é mãe, vai entender muito mais aí do que eu vou falar. Como é que acontece uma gestação? O homem entra com a sua semente, né, o esperma. A mulher entra com um óvulo. Ao contato, vai acontecendo a fecundação. Nesse momento, o homem entrou com a parte dele, que é a humanidade, e Deus entrega a alma a essa semente. Então, ali, vida. Só deixar acontecer que vai ter um ser. Né? Ali já é um ser, né? Só deixar acontecer até chegar ao seu pleno desenvolvimento. Isso para qualquer pessoa. Isso todo mundo entende. Agora, vamos pensar em Jesus Cristo. Eu gostei muito dessa explicação. Vamos pensar em Jesus Cristo agora. Em Jesus Cristo, quando o anjo Gabriel, lá em Lucas 1, anuncia, é o Espírito que vem e cobre Nossa Senhora. Ele diz que a sombra do Altíssimo vem. Então, Maria entra com um óvulo e o Espírito Santo entra com um cerne divino. E ali há a gestação. Então, não é assim. Primeiro Maria ficou grávida, para depois vir e Deus habitou naquele corpo. Nem estava Deus para trazer um corpo. É simultaneamente a parte homem, né, a semente do óvulo, e ao mesmo tempo a semente divina. E ali gerou o ser que é Jesus Cristo, enquanto homem, mas também 100% Deus. É o que a igreja chama de união hipostática. Né? Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então pensem, se Jesus é 100% homem, 100% Deus, já nesse momento da concepção, quem é a mãe? Maria. Então, a igreja, quando proclamou em 431 esse dogma, ela estava mais preocupada porque havia uma heresia que dizia que Jesus como se quisesse separar a divindade de Jesus Cristo. E aí a igreja vai dizer, não, desde a concepção, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então, do ponto de vista da carne, né, a igreja ressalta isso. Maria ela é mãe de Deus. Não do ponto de vista divino, porque Deus sempre existiu, Maria é criatura. Mas do ponto de vista carnal, foi ela que gerou no seu ser, foi ela que amamentou, foi ela que cuidou. Eu acho curioso que domingo foi Dia das Mães, e uma pessoa fez assim, uma pessoa protestante fez assim, Feliz Dia da Mãe para você também, porque pai também é mãe, do jeito que você cuida da sua filha. Aí na hora eu fiquei pensando, como é que a pessoa tem a concepção de que pai também é mãe e tem tanta dificuldade de aceitar que Maria é mãe de Deus? Uns vão até dizer assim, mãe não é quem gera, é quem cria. Maria gerou e Maria criou. Como é que Maria não é a mãe? Então, só por esse lado biológico, só por essa passagem, eu quanto pessoa já me convenço de que Maria ela é a mãe do Verbo encarnado, a mãe de Deus. Né? Não é só a mãe. Quando a gente fala mãe de Deus, é porque o Pai, o Filho e o Espírito é um único Deus. São três pessoas, mas é um único Deus. O que me encanta nesse dogma, é que Maria acabou tendo esse título, né, de Theotokos, mãe de Deus, por causa de uma heresia que se tinha do seu filho, né? Não era nem com ela, né? A conversa, né? A treta não era com ela, não. Como diz, a treta nem era com ela, né? Tinha um pessoal que queria, como você bem disse, separar, né, o Cristo homem do Cristo Deus, do Jesus homem do Jesus Deus. Então, a igreja, para colocar uma pedra nesse assunto, vai dizer, não, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Se ele é verdadeiramente Deus e homem, então Maria também é a mãe de Deus, né? Verdade. Quem tiver curiosidade, procura no Google. A declaração é muito bonita. Coloca lá, dogma, mãe de Deus, concílio de Éfesos. É muito bonita a declaração oficial.
Muito, muito Exato, bonita na Bíblia. exato. E você vai perceber que ela começa falando de Jesus Cristo, para depois, no fim, que fala de Maria. Exato. Carlinho, deixa eu só fazer um parêntese aqui e falar pro pessoal que tá aqui na nossa live, que se você quiser também tirar uma dúvida, né, falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade aqui. Estamos numa grande família, né? Agradecer mais uma vez o Carlos que está aqui conosco nessa noite, trazendo esse conhecimento para todos nós. Então, olha, o Alex, a Leninha tá dizendo aqui que sabe as palavras essas aqui que você estava nos falando agora, viu? A Catarina tá dizendo, boa noite, Carlos, seja bem-vindo à nossa live, que o Senhor abençoe sempre você e sua família. Amém. A Você também. Dona Socorro tá dizendo aqui, que palavra linda, bem-aventurada a Ave Maria, cheia de graça. Amém. Pode continuar, Carlos. E assim, alguém falou assim, sabe as palavras são minhas, não são da igreja, viu, gente? Exato, é a igreja que é sábia, né? A igreja que é sábia, só um cara que gosta de ler e passar para vocês, né? Se aprofundem naquilo que a igreja ensina, a igreja é muito sábia, a igreja é mãe. É verdade. Eu gosto, só para encerrar essa parte do dogma, o que implica Maria ser mãe de Deus do ponto de vista pra gente, né, como cristão? Primeiro que, se ela é mãe de Jesus como mãe de Deus, Jesus é a cabeça da igreja. Então, não existe um corpo que só tem a cabeça. Então, se ela é a mãe da cabeça, ela tem que ser a mãe do corpo. Então, Maria, como mãe da igreja, né, ela tem que ser mãe do corpo místico também de Cristo. Então, somos nós os seus filhos. A gente vê isso como fundamento bíblico quando Jesus está no pé da cruz, entrega a João a Maria e Maria a João. Amém. Vão dizer assim, mas Maria tem outros filhos. Se tivesse outros filhos, não te entregue a João, né? Te entregue aos outros filhos. Né? Mas enfim, isso aí já é o próximo dogma. Então, a gente percebe que Maria agora ela se coloca. Primeiro ela tinha só a missão, só o modo de falar, né? Já é muita coisa, de cuidar de Jesus. Quando ela assume a missão de cuidar da igreja, né, a pessoa de João, ela está dando um exemplo de humildade e dizer assim, eu estou disposta 100% a fazer aquilo que Jesus quiser. Então, é um convite ao nosso coração também estar disposto 100% a abraçar as missões que Jesus nos convidar, Jesus nos chamar. Nós estamos abertos ao exemplo da Virgem Maria com esse dogma da Mãe de Deus. Amém. Pronto, vamos passar para o segundo dogma, então. Vamos embora. Espero que todo mundo tenha entendido. E, pessoal, como o Racing falou, qualquer coisa pode perguntar. Né? Eu sou um curioso, gosto de ler, não sou nenhum mariólogo, mas a gente vai se ajudando. Né? O próximo dogma, né, é o da Sempre Virgem Maria. Esse é mais treteiro, né? Tem uns textos bíblicos que, se a gente não junta o magistério e a tradição, causa confusão, como alguns irmãozinhos protestantes fazem, né? Então, o que significa, né? Tem um termo até grego, é deipara, que é sempre virgem. Né? Significa que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Antes do parto é mais aceitável, porque desde Isaías já dizia que o Senhor daria um sinal e uma virgem iria conceber. Né? Então, Mateus também vai falar dessa virgem. Lucas traz na anunciação do anjo, né? A pergunta de Maria, como isso será feito se eu não conheço homem algum? Então, do ponto de vista antes, é tranquilo, né? Do ponto de vista do fundamento bíblico. Do ponto de vista científico, causa confusão. A gente só olhando e acreditando que Deus tudo pode. Como eu falei no início, aquilo que Deus fez em Maria só ressalta como Deus é poderoso. E as outras duas partes, né? Agora vamos falar do durante. Sabe que é uma situação meio delicada. Como é que você consegue, vamos usar um termo aqui, parir, entre aspas, né? Gerar, né? Conceber uma criança no sentido de colocar ele ao mundo e continuar virgem. Esse é um lado complicado. Então, não tem um texto explícito dizendo isso. Mas existem diversos textos no Antigo Testamento. Uma coisa que a gente precisa entender é que toda mulher virtuosa do Antigo Testamento é prefiguração de Maria. Então, existem prefigurações no Antigo Testamento que dá-nos a entender que Maria, esses dogmas marianos, né? E aí, se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai saber que Eva, quando pecou, uma das consequências é que ela teria as dores de parto. Né? Maria, ela não pecou. Então, isso vai estar ligado ao próximo dogma, que é a Imaculada Conceição. Ela foi conservada do pecado.
Então, por não haver pecado, já nos implica que o parto virginal de Maria foi sem dores. E aí, eu gosto de um trocadilho da Idade Média que diz assim: se o sol passa pelo vidro sem quebrá-lo, o sol que é Jesus Cristo consegue passar por qualquer parte sem rompê-lo. Então, como é que a gente pode entender esse parto milagroso? É tentar entender que tem certos elementos que eles não rompem do ponto de vista de matéria, um outro quando ultrapassa. Então, o parto milagroso foi sem dores, né? E sem romper a parte vamos assim dizer, do ímã, do ponto de vista biológico. E o depois? A igreja entende que quando Nossa Senhora assume o filho dela, né? Ela está disposta a tudo por Deus, a se colocar diante de Deus. Tanto que ela não vai conversar primeiro com José para dizer assim: José, o anjo veio e disse que ia ficar grávida, o que tu acha da ideia? Não, ela assume primeiro, né? E depois ela vai dizer a José. E aí José poderia ter dito, e disse, né? Eu posso te repudiar, e poderia repudiar em público, que a sentença de um repúdio em público era apedrejamento. Então, quando Maria aceita, ela não sabe como vai ser as coisas. Poderia ter aceitado, dias depois morrer apedrejadas. Mas ela sabia que se Deus faz o impossível de gerar nela um filho, o restante Deus vai cuidar, Deus vai providenciar. Então, essa virgindade de Maria, ela vai dando continuidade pelo sim que Maria dá desde o início, de dizer assim: eu sou a esposa de Deus, eu sou a esposa do Espírito. Então, mesmo com José, Maria se conserva integralmente, é o que a igreja vai chamar de virgindade também, do ponto de vista espiritual. Maria conserva no seu coração a pureza de ser toda de Deus e conserva no seu conhecimento a graça de não se deixar levar ou não ser conduzida às más inclinações ou às inclinações naturais que a gente tem, né, quanto no ponto de vista sexual da coisa. Não que ela fosse atípica, Maria foi uma criatura normal, mas ela não se deixou conduzir por esse lado para homem algum. Aí os filhos que aparecem nos textos lá, a igreja tem duas explicações, né? O primeiro, por causa dos apócrifos da época, dizia que os filhos, na verdade, eram de José, de um casamento anterior a Maria. Não se consegue provar nada que é o que não é, mas pelos fundamentos históricos desse apócrifo sinaliza isso. Mas uma outra coisa é que os filhos mencionados, se a gente pegar e ler com mais atenção, a gente vai ver que muitos desses filhos, ou praticamente todos esses filhos, na verdade eram mães de outras Marias. Como não tinha um termo próprio para irmão, né? Irmão na Bíblia é um termo que se chama designado também para primo, como a gente vê lá em Gênesis. Então é difícil você dizer assim: era um irmão, meu irmão. Na verdade era um parente próximo. Eu falei da passagem de Marcos, me chamou muita atenção aquela passagem que ele diz assim: primeiro chegou os parentes, depois chegou Maria e os irmãos. E os parentes não fazem parte dos irmãos? É um texto um pouco difícil de compreender, até porque tem que olhar o original. A gente pegar a tradução do português às vezes peca. Então é nesse caminho aí que tem esse lado da virgindade. E o que isso implica para a gente como cristão? É o lado da purificação dos sentidos, a purificação do desejo de direcionar a nossa castidade para Deus, né? De buscar no nosso coração e na nossa mente ser o mais casto possível, a exemplo da Virgem Maria, a sempre Virgem Maria. E aí, esse é o único dogma dos 4 que não tem, assim, uma proclamação oficial. O que acontece? Os concílios que vieram depois de Éfeso acabam já admitindo isso como verdade. Então, já falam de Nossa Senhora como a Virgem Maria. É como se fosse, a gente já sabe, vamos dar seguimento, o termo já aparece com naturalidade. Então, sobre esse dogma aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Basicamente é isso. Para a gente ter também uma certeza dessa questão dos filhos de Maria, como está envolvido dentro desse dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, é tanto que se você for olhar em Lucas capítulo 1, quando o anjo anuncia a Maria que ela será mãe do Senhor e que sua parenta está esperando também um filho, que seria Isabel, algumas traduções modernas traduzem como prima, né? Mas se
se eu não me engano, nos textos mais antigos, os textos que são mais embasados dentro do original, vai se tratar de parenta. Isso. Né, Porque Carlos? dependendo da tradução, porque é muito difícil você ter esse termo exato, né? Quem estuda um pouquinho esse lado aí sabe que as traduções é meio complicado. Vou dar um exemplo prático, né? Vamos tentar traduzir alguma coisa do grego para o português, ou vice-versa. A gente tem no português a palavra amor. No máximo que a gente tem de diferente é caridade. No grego a gente tem amor ágape, a gente tem amor filho e amor eros. São três palavras distintas para designar amor. O amor ágape é o amor de Deus, o amor filho é o amor entre amigos, e o amor eros é o amor amante, né, de mulher e esposo, de esposa e sua mulher. Então são três palavras distintas para designar a mesma coisa. No português é pobre, a gente chama de amor e acabou-se. Então é difícil a gente... Eu sempre costumo usar esse exemplo também, porque muita gente diz assim, o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Pensando, talvez seja pela sua... Talvez seja até por isso, né, Carlos? Porque tem palavras que em outro idioma ele vai ter um outro significado e a gente acaba ficando meio empobrecido a língua, né? Usando também para outros sentimentos que não é aquele original no qual a gente quer expressar. Um exemplo prático. A tradução normalmente traz como cheia de graça. Não é cheia de graça. Se a gente pegar o termo em latim, que já é uma tradução, né, do original, a gente vai ver ali plena, gratia plena, ou seja, cheio. Se você disser assim, me dá um copo de água cheio, a pessoa traz um copo faltando um dedo, 2 dedos, tá cheio. Você admite que tá cheio. Pleno já é uma água transbordando do copo, já está balançando, assim você já traz com muita dificuldade porque o copo está balançando. Então Maria era cheia da graça? Não, a Maria era plena, repleta, transbordante da graça de Deus. É assim que o anjo, em nome de Deus, vai falar. É Deus, então é o próprio Deus falando com ela. É verdade. Olha, a Leninha está dizendo aqui, é maravilhoso ser da igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e ter muito o que aprender com uma igreja tão sábia. Amo a minha igreja. E diz também assim, o interessante é que essa mulher, Mãe Maria, em todos os momentos não se engrandeceu, mas guardou tudo em seu coração. Edjane, minha coordenadora, está aqui, ela diz, boa noite, eu estava na reunião, não tem problema não, Cord, seja bem-vinda. Dona Socorro, ela diz, os outros filhos de Maria somos todos nós, porque ela é a nossa mãe. Olha aí, Dona Socorro. Entendeu o espírito da coisa. Leninha tá dizendo assim, falar de Maria nos lembra o hino do Padre Antônio Maria, porque amo Maria, perguntou um dia alguém, devo querer amar aquela a quem Deus ama também. E o Clive tá dizendo aqui, o Clive é lá de Lagoa Seca, na Paraíba, tá aqui conosco. Ele diz, Carlinho, você pode me indicar aí depois um livro sobre a doutrina da igreja? Bastante. Entra lá no Instagram, Dicas de Livro Católico, tem um monte já. Se você quiser conversar no direct, pode falar lá, meu querido, que a gente bate um papo. Dicas de livros católicos, não é isso, Carlos? Isso, exatamente. Isso. Vamos lá, pode continuar, professor. Pronto. Então, assim, esses dois dogmas estão ligados, foram definidos, assim, proclamados no Oriente. Os outros dois dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção da Virgem Maria já é do Ocidente. Já não é mais um concílio, agora são os papas, né? Em 1854, né, o Papa Pio IX declarou a Imaculada Conceição. Em 1950, o Papa Pio XII, dois Pio ainda, declarou a Assunção de Nossa Senhora. Vamos tentar entender o que isso significa. Né? Então quer dizer que a Igreja Ortodoxa ela não reconhece esses dois últimos dogmas? Agora, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que não. Certo. Acho que os dois primeiros, com certeza, os dois últimos, não. Tenho certeza absoluta que o último, não. Aí eu estou meio na dúvida agora da Imaculada Conceição, que eu nunca pesquisei. Porque foram decididos em concílio, né? Os dois primeiros, né? Os dois, como você explicou bem, os dois últimos não. Foram os papas que decretaram, né? Exato. Okay. Mas vale ressaltar que os dois papas decretam. Eu achei muito legal. Eu li os documentos, né? Deixa eu pegar aqui, só para pegar a fila, viu? Da Imaculada Conceição é o documento Inefabilis Deus, né? Deus inefável, né? E o da Assunção é Munificentíssimos Deus, né?
E aí, lendo esses dois documentos, eu percebi como a igreja é sábia. Porque primeiro, como eu falei, a gente se baseia em no tripé, né? Magistério, tradição, escrita e tradição oral. E aí na tradição oral, a gente também tem o sentimento dos fiéis. Então, o dogma para ser proclamado da Imaculada Conceição começa no coração dos fiéis. São os fiéis que começam a enviar muitas cartas, são os fiéis que começam a pedir, os padres também, os bispos. Então começa a ter todo um movimento para dizer assim, vamos Vaticano, dizendo em línguas de hoje, né? Vamos Vaticano, né? Não necessariamente for o Vaticano. O local lá do Papa. Vamos tocar para frente aí. Então, quando o Papa acolhe, primeiro ele faz uma consulta, digamos assim, uma consulta popular. Ele envia para todos os bispos do mundo inteiro, os principais, né, do mundo inteiro. Existe fundamento bíblico, existe fundamento do magistério, dos que os papas falaram anteriormente. Existem coisas que alimentem, sinalizem esses dogmas. Então, existem alguns anos de estudos, esses congressos que vão acontecendo marianos, para depois de muito estudo, assim, e aí sim, agora vamos proclamar o dogma. E eles estão intimamente ligados, porque o da Assunção foi em 1950. Se a gente parar para pensar, são 70 anos só. Verdade. 70 anos é pouco tempo. Né? É verdade. O outro, que é 1854, aí já faz um pouquinho mais, mas é em torno de 200 anos aí. Então são dogmas próximos. Mas vamos explicar um pouquinho. O que é a Imaculada Conceição? O dogma da Imaculada Conceição significa que Maria ela foi preservada do pecado original. Ela é a nova Eva, né? O documento vai trazer isso. E aí o documento do Papa Pio IX, ele explica de um jeito que eu acho muito bonito. Ele diz que quis Deus, através de um homem, redimir o mundo, por que não também elevar a mulher, a Virgem Maria, né? Então, Maria, ela é a nova Eva, nesse sentido. Então, temos aí um dual, né? Do sexo masculino e feminino sendo elevado à dignidade daquilo que é viver sem a mancha do pecado original. Agora, vale ressaltar, né, o documento vai dizer, por meio dos méritos de Cristo. Então, mais uma vez, é por meio de Jesus Cristo que Maria alcança essa graça de ser concebida sem um pecado original, sem essa inclinação ao pecado, né, a concupiscência que João vai falar, da concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, Maria já nasce diferenciada, né? E que também, existem Carlos, textos... Pode falar. Que também, Pode falar. eu já vi alguns irmãos até se confundindo, irmãos nossos católicos se confundindo da Imaculada Conceição, né, por Maria ter sido concebida sem o pecado original, de também associar como se ela também tivesse sido gerada da mesma forma que o Cristo, né, que Jesus, pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Ela foi gerada normal, como eu e você, do ponto de vista de concepção. Agora, do ponto de vista da graça, ela foi alcançada de modo diferente. Quer sinalizar isso, de que a graça de Deus pode acontecer? Que não apaga o pecado original dos seus pais, não é verdade? Isso, exatamente. Em relação a gente, não. Isso. Quer ver uma coisa da ação de Deus ainda no ventre? Né? Maria, quando recebe o anúncio do anjo, ela vai visitar Isabel. Quando ela chega lá, a saudação dela já deixa Isabel e João, que ainda está no ventre, cheios do Espírito Santo. A igreja vai dizer que não tem nem o que falar. João, ainda no ventre, foi santificado. Então, a canonização de todos os outros santos normalmente acontece assim. Ele morre, passa um tempo, tem um processo, né, de beatificação e canonização, e depois santo. João não. João não tinha nem nascido, ainda estava no ventre. E Jesus, né, vai derramar seu Espírito na ação de Deus para João já ser santificado no ventre. Se João, que foi só o precursor, foi santificado no ventre, imagine a mãe de Deus. É verdade. Então, assim, a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. Às vezes a pessoa faz, e esse texto aqui? Aí quer pegar um trecho e entender. Não, um texto é pretexto. Né? Pega o texto como um todo
Se a gente olha a Bíblia como um todo, como a igreja olha, e ainda associada à tradição escrita, à tradição, desculpa, ao magistério e à tradição oral, a gente consegue chegar a essa compreensão. Aí fora que, durante todos os outros séculos, né, a igreja busca, aí ora, olha, a liturgia falou alguma coisa a respeito disso? Falou, sinalizou a favor disso. O que a patrística, né, que são os primeiros padres da igreja, os apóstolos, aquele, falavam, sinalizar a favor, sinaliza. Se nada sinaliza contra e tudo sinaliza a favor, então tá ok. Bola pra frente, vamos proclamar o dogma. É verdade. Deixa eu só dar uma cutucada aqui no nosso pessoal nos comentários aqui. Tá muito quieto, ou o pessoal tá saindo e não tá escutando a gente, Carlos, ou então estão prestando estão prestando bem atenção aqui, né? Chamando o pessoal para vir participar da nossa conversa hoje aqui, né? Com o Carlos aí, que tá com o Instagram Dicas de Livros Católicos. Eu peço que cada um depois dá uma passadinha lá no Instagram do Carlos, porque é material de qualidade. Então, quem tá gostando aqui da nossa conversa, deixa aqui nos comentários, tá certo, gente? Vamos ver aqui quem é que vai responder. Dá um legal aqui, dá um joia. Todo mundo tá gostando. Também, quem ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui também. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aquele negócio todo que todo mundo já tá acostumado. Vamos lá, professor, pode seguir. Pessoal, só uma coisa, manda pergunta aí. Enquanto muita gente faz assim, eu não quero me expor, porque vai que alguém pergunta coisa que eu não saiba. Eu sou o contrário. Manda bala, pergunta, porque quando você fazer uma pergunta que eu não sei, eu humildemente vou dizer, essa eu não sei. Vou anotar e vou correr atrás. É um jeito que você faz para ajudar eu a crescer. É verdade. Porque se você faz só pergunta que eu já sei, eu vou parar assim, eu já sei alguma quantidade, né? É não, verdade. Eu tenho que lembrar que eu não sei das coisas para correr atrás. E eu atesto porque sei que você é desses mesmo que vai atrás. Olha, Carlos, o pessoal já tá falando aqui, olha, a Leninha tá dizendo assim, ó, não tem como sair da live com uma aula dessa. Graças a Deus. O Jaelson lá da Paraíba também, falando assim, ó, só ouvindo aqui, tá prestando atenção, só ouvindo. A Catarina aqui também dizendo, estou prestando atenção, Razen. A Nana tá dizendo, eu estou amando, viu? A Leninha tá dizendo que tá muito bom. Graças a Deus. O Alex tá dizendo, não podemos perder uma aula dessa, pura teologia. É o nosso futuro diácono, viu? O Alex. Ah, é? Graças a Deus. É, tá estudando diaconato. Deus abençoe o Alex. Nossa, eu já chamo ele de diácono já, sabe? Já tô profetizando já. A Catarina tá dizendo que concorda com a Leninha. A Dona Socorro tá dizendo, tô prestando atenção aqui, tô ligadinha aqui. A Geisa também tá dizendo, tô prestando atenção, Raza, aprendendo um pouco mais. Quem quiser, gente, pode fazer suas perguntas aí, como o Carlos colocou, viu? Manda bala aí que a gente tá... Alguma dúvida? Olha, Edjane tá dizendo aqui, eu tô amando, viu? E Alex tá dizendo, é gostoso poder ter esse assunto sobre os dogmas de Nossa Senhora. Coisa boa, gente. Obrigado por estar participando, por estar ouvindo a gente aí, por estar ligado. 10h40 vocês estão ligados aí. Muito obrigado mesmo. Essa hora muita gente já está dormindo, está cansado do dia. Vocês estão ligadinhos aí. Obrigado mesmo por estar participando conosco. Amém. Vamos para o último dogma? Vamos lá, então. O último dogma. Carlos, só recapitulando os dogmas. Vamos lá do primeiro. Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Maria Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Sempre Virgem Maria. Ou seja, antes, durante e depois do parto. Sempre virgem. Perpétua. Mãe de Deus, sempre virgem. Virgindade perpétua. E Imaculada Conceição. E 8 agora? de dezembro, né? O pessoal gosta, né? É. E agora, mandando bala o último. Se a gente já falou do início da vida, que é a Imaculada Conceição, agora vamos falar do fim da vida de Maria, né? A assunção de corpo e alma ao céu. Esse foi o dogma mais recente, 1950, declarado pelo Papa Pio XII, como eu disse, que vai dizer o seguinte: Maria, no fim da sua vida terrena, ela, por Deus, por Cristo, pelos méritos de Cristo, foi elevada de corpo e alma ao céu, ou aos céus, né, no paraíso. O que isso significa? Vamos entender primeiro a ordem natural, a ordem ordinária que Deus permite as coisas, né? Que Deus estabeleceu as coisas. Quando eu e você morremos, né? Nossa alma vai se separar do corpo e segue-se
o juízo particular. Depois disso, a gente vai para o inferno, para o purgatório ou para o céu. Quando Cristo vier, né, o Maranatá acontecer, na sua vinda gloriosa, então haverá o segundo julgamento, que é o julgamento universal. E todos, sendo pessoas boas ou ruins, ressuscitarão para o julgamento final. E aí sim estaremos unidos novamente em corpo, em alma. O que aconteceu com Maria? Quando Maria, vou usar aqui um termo entre aspas, né, morreu, né, porque havia a festa da dormição de Nossa Senhora. A exemplo de Jesus Cristo, já que Jesus morreu, Maria também se coloca aquela que, mesmo sem pecado, que não estava destinada à morte, se coloca nos desígnios da natureza humana e vem a dormir, vamos assim dizer. Eu não quero dizer morta, porque morta a gente fica aqui, né? Utilizando a corrupção do corpo, né? Vai apodrecendo dentro do caixão. Maria não. Maria permaneceu sim intacta. E aí, por méritos de Cristo, por Cristo, ela vai sendo assunta ao céu. Então, olhar para esse dogma significa, quando a gente acredita nisso, é isso que espera a minha vida. Basicamente, eu posso dizer, olhando por esse ângulo, se a gente colocar os olhos, né, no quinto e último mistério glorioso do nosso texto, quando a gente anunciar e perceber que se Maria se elevou ao céu, e Jesus prometeu que isso vai acontecer conosco na parousia, a gente começa a perceber o que nos espera. Quando a gente começa a negar e dizer que isso não aconteceu, né, é como se a gente perdesse um grande sinal que Deus nos deu. A nossa fé que isso aconteceu nos leva a sinalizar que, olha, Jesus já foi para o céu, né, primeiro homem, mas ele era Deus. Mas Maria não, Maria era uma criatura, já está no céu. Eu fico imaginando os anjos, né? Oh, o céu agora está começando a ficar com a habitação de seres humanos, né? Daqui a pouco vem mais, né? E não só em alma, corpo e alma. Então, esse dogma tem que ser levado em consideração. E eu estava lendo um livro ontem que eu achei interessante uma coisa. A gente tem os restos mortais de Pedro, a gente tem os restos mortais de diversos santos, né? São as chamadas relíquias. Pense aí, quando foi que você ouviu falar de relíquia do corpo de Nossa Senhora? Nunca. A igreja nunca foi procurar os restos mortais de Nossa Senhora. Perceba, isso é um dogma proclamado em 1950. Já foi pesquisado inúmeras coisas. Olha, a gente tem a cruz de Cristo já foi encontrada, as cruzes que morreram os dois ladrões um do lado do outro, restos mortais de alguns apóstolos. Mas o manto de Nossa Senhora a gente tem relíquia. Inclusive, eu já participei de uma missa que tinha a relíquia do manto de Nossa Senhora. Tu é Já fera participei de uma demais, missa que rapaz. tinha relíquia. Foi pela misericórdia de Deus. Já Tu é participei muito uma vez importante. de uma missa. Hã? Tu é importante demais, meu irmão. Já- Quando eu Sou crescer, nada. eu quero ser igual a tu. Já participei de uma... Nada. Já participei de uma missa que tinha a relíquia da cruz de Cristo, mas restos de Nossa Senhora, fragmento de osso, né? Sabe Não dizer, tem. Carlos, Isso sabe, só aponta que toda a tradição da igreja nunca procurou. Tá ligado. Pode falar. sabe dizer se existe uma relíquia do cinto de Nossa Senhora? O padre, Deve ter, é possível. né? Foi o padre Reginaldo. Tava falando sobre a relíquia do cinto de Nossa Senhora. Olha, é possível. Eu confesso que eu nunca vi, mas é bem possível. Tem um Instagram, eu agora não lembro o nome, se vocês quiserem. Me pergunta lá no Dicas de Livros Católicos, no direct, que eles trabalham essencialmente com isso, com relíquias. Ontem eu estava até babando eles, porque eles colocaram um de Santa Maria Gorete. Eu tô doidinho para conseguir, porque eles doam relíquias. Eles não estão doando agora, nesse momento de pandemia. E aí eu tenho uma amiga que me indicou, ela já conseguiu 2 relíquias. Aí eu tô babando para ver se eles, na cola lá, se rola alguma coisa para mim, né? Que Lembra tá teu do meu amigo lado. aqui também. Pronto. E eles só postam relíquias. Aí ontem eu perguntei até a respeito também de Santa Clara e São Francisco. Eles só, a gente já teve muito de Santa Clara agora, saiu. Mas enfim, para ter certeza, pergunta a eles a respeito dessa relíquia do cinto, que eu nunca ouvi falar, mas do manto eu vi. Isso aí eu posso dizer que eu vi. Agora, quando a gente fala de relíquia, né? Antes, quando eu pensava assim, a relíquia de algum santo,
Eu imaginava alguma coisa grande e tal. Não necessariamente. Do manto de Nossa Senhora é um fragmento bem pequenininho, guardado numa cápsulazinha, né? Por quê? Todo mundo tem um pedacinho. Se você for conservar só a veste toda, só fica para um. Vamos ser generosos, né? Somos cristãos. Retalha, né? Bem cuidadosamente. E aí muita gente tem, manda para muita gente no mundo todo. Só tirando uma dúvida que possa surgir aqui com o nosso pessoal aqui, Carlinhos, as relíquias elas não podem ser vendidas, não é isso? Elas são doadas, elas são dadas de graça, né? Não tem, pelo que eu saiba, pessoas que vendam relíquias, não é? Eu também não conheço, não. Pessoas que vendem relíquia. E até, né, porque assim, durante muito tempo também nós tivemos algumas pessoas que falsamente vendiam, né, certas relíquias, inventavam as relíquias e vendiam. Então, infelizmente, o nosso povo foi muito enganado também por isso, né? Exatamente. Infelizmente, temos essa mancha aí no nosso passado. Exato. Deixa eu só mandar um beijão aqui pra... A natureza humana. Deixa eu só mandar um beijão aqui pra Ju Torres, que tá conosco aqui na live, dando boa noite a todos, queridos irmãos. Boa noite pra você também, Ju. Um beijo. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. É Ju Garrafinha, né? Beijão, Ju. Pode seguir, professor. Pronto, eu acho que a respeito dos dogmas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, a gente não tem um fundamento bíblico direto a respeito explicitamente, Maria morreu e subiu ao céu. Mas existem vários textos do Antigo Testamento que dão luz a isso, né? Tanto para a Imaculada Conceição quanto para a Assunção de Maria. Por exemplo, a gente entender o que eu quero dizer com prefiguração, sinais daquilo que poderia ser. A Arca de Noé. O que significa a Arca de Noé? Você tem um dilúvio, enche d'água, e uma nova criação surge, porque a humanidade morreu, né, e sobrou alguns poucos. Então temos aí algumas prefigurações, por exemplo, o batismo. O batismo já é prefigurado, é uma nova humanidade, uma nova criatura que surge. A gente tem também na arca o símbolo da igreja, mas a gente também tem na arca o símbolo de Maria, aquela que é preservada do pecado, da corrupção, né, de qualquer coisa que foi externa, assim como a arca de Noé foi preservada. Vamos ver outro exemplo. A escada que Jacó viu, subindo e descendo com os anjos. Essa escada que nos ligou o terreno até o céu para trazer Jesus Cristo é Maria. Então, temos diversas passagens, eu poderia falar bastante aqui sobre elas, que vai nos ensinando e vai nos educando. Então, Maria é aquela que aparece do Antigo ao Novo Testamento. Basta ter uns olhos atentos, acompanhar aquilo que a igreja vai ensinando, vai educando. Maria com a nova Eva. Então, quando a gente compara o que teve no Antigo Testamento, a gente entende melhor o Novo Testamento. Isso não é só com Maria, a gente faz isso principalmente com Jesus Cristo, para entender os sacramentos. Eu fiz uma live sobre os sacramentos, eu falei bastante sobre isso. Quando eu criar o canal aí, acredito que mês que vem, essa live sobre a Eucaristia vai estar lá, e estará lá. E vocês vão entender ainda mais profundamente essa ideia das prefigurações que tem no Antigo Testamento, que simbolizam o Novo Testamento, né? O que vai acontecer. É a pedagogia de Deus, né? Nos ensinando, preparando o povo judeu para que possa entender o que vai acontecer mais na frente. Já estamos ansiosos então aí, né? Por essa live. Olha, a dona Socorro tá dizendo assim, Carlos, nesse momento tão lindo, não tem como se cansar, Carlinhos. Eu amanheço o dia aqui escutando. Graças a Deus. Carlinhos, eu quero te agradecer muito, meu irmão, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né? Cada vez que a gente conversa, sempre a gente passa horas conversando, né? De livros, de teologia. E eu oro muito a Deus pelo dom da tua vida, pela tua família, e quero convidar os irmãos aqui também para que nessa noite nós possamos rezar uma Ave Maria por você, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua família, tá? Sua esposa, suas filhas. Então que Deus possa abundantemente derramar suas graças sobre a tua vida, Santos. Amém, amém. Rezemos juntos, então. Obrigado pelo convite, Razi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Lembrando a todos aí, ó, no Instagram, Dicas de Livros Católicos. Corre lá no Instagram quando terminar a live, tá, gente? Não é agora não. Quando terminar a live, corre lá no Instagram. Segue o Carlos, que tem muita dica bacana lá. O Carlos sempre posta muitos livros lá, sempre trazendo esse conhecimento para o povo de Deus, porque a palavra mesmo nos diz, né, Carlos, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E você, meu irmão, e você é um grande anunciador dessa palavra de Deus através da literatura. Amém, irmão. Obrigado pelo convite. Posso dar 2 avisos rapidinho aqui? Com certeza. Então, pessoal, se você gostou aí da nossa conversa, amanhã eu vou fazer uma live com o Alessandro do Cristo e Livros a respeito dos dogmas marianos. A gente vai aprofundar, né, isso que a gente conversou aqui, a gente vai retomar e a gente vai tentar aprofundar e está aberto a dúvidas. Então, se você não teve alguma dúvida hoje, mas começou a perceber aí que quer conversar amanhã, pode mandar dúvidas amanhã. E outra coisa, em breve vai estar rolando sorteio. 2 sorteios, na verdade. Esse mês aí vai estar 2 sorteios. Primeiro, o lançamento da Cultor de Livros, Imitação de Maria. Eu vou sortear um tripé. Seletas de Oração, Imitação de Cristo, que é bem conhecido, e Imitação de Maria, que é o lançamento deles, lançaram hoje. Então vai ter um sorteio aí em breve. E o outro sorteio que vai estar rolando aí é o Padre Elias e o Senhor do Mundo. São 2 livros em um sorteio só. Então esse mês, esses 5 livros vão ser sorteados. 2 primeiros, depois outros 3. Então fica ligado, segue lá, fica de olho, porque quando vocês menos esperar, vai estar rolando sorteio. Beleza, gente? Olha, ô Carlos, a Leninha tá dizendo aqui assim pra você, ó. Carlinhos, você já leu o livro O Evangelho Secreto de Nossa Senhora? Eu só não lembro o autor. Ainda não. Ela tá dizendo, eu não lembro o autor, mas uma amiga da Renovação Carismática me emprestou, li e achei muito interessante. Não, ainda não. Eu já ouvi falar. Confesso que o nome fica intrigado, o Evangelho Secreto. Fica parecendo que é algum apócrifo, alguma coisa do tipo. Mas eu não posso dizer que é ruim ou que é bom, porque eu não li. Tem muito livro que a capa é feia e você vai ler o conteúdo é maravilhoso. Então, É verdade. infelizmente, esse aí eu ainda não li. Eu sei qual é o livro, eu sei qual é a capa, mas ainda não parei para ler. Amém. Deus abençoe, meu irmão, então. Amém, meu querido. Tchau, tchau para vocês. Fiquem com Grande Deus. abraço. Uma ótima noite. Tchau, Jessilane. Tchau, Rado. Tchau, Tchau, pessoal. Carlos.